Cajuru não é Copasa. Não, Cajuru não, mas em Nova Serrana que eu falo. A questão dos dados tem que oficializar, né? Tem que oficializar. Oficializa. O ideal é como que funciona. Os dados vocês vão ter que oficializar um ofício, um pedido para a GRDV com as informações que você precisa, para ver quais informações que eles fornecem e quais informações que eles não fornecem, né? Eu não sei quais dados que você precisa, que a gerência regional que tem todo esse controle de informações, né? De migrações, pessoas atendidas, acredito que seja isso, né? Mas eu acho que isso não seja um problema, eu acho que isso é Não, é porque tem muita informação que é de domínio público, entendeu? Então não é problema fornecer. Como chama a negócio que você falou? A gerência regional, mas depois eu passo para você direitinho, se quiser, para a grdv@copasa.com.br. Você pode mandar por e-mail, aí vocês podem colocar certinho o que vocês precisam. Porque eles têm um prazo para organizar esses dados, entendeu? E aí, para encaminhar para vocês. É só vocês colocarem o que vocês realmente precisam lá. Isso. Na questão das regiões periféricas, como que está funcionando? Ou vocês também não têm esse tipo de dado? Você fala a questão de abastecimento? Acho que em Divinópolis o abastecimento de água é quase 100%. Então, você tem quase totalidade de atendimento. E esgoto, você tem alguns bairros que têm atendimento e alguns bairros que ainda não estão atendidos. Mas acho que são poucos acessos. Hoje, a coleta ela abrange quase 80%. Quase 80% do município, né, da sede, que é Divinópolis. Porém, apenas 15% de fato é tratado por causa de uma ET que funciona e outra que está funcionando em teste. Então, a gente está funcionando em teste operacional para obter licença. Aí sim, a hora que a unidade regional ambiental emitir a licença dessa outra ET, aí sim, o esgoto todo de Divinópolis vai passar a ser gradativamente ser tratado. Desses mais ou menos outros 20% dos bairros que não tem, como que funciona a defecação a céu aberto? Não. Então, aí, geralmente é a força que tem. São poucos bairros que são atendidos a esse quesito. Então isso daí seria mais uma fossa, né? Todos eles são fossas. Fossa filtro. Porque o que acontece? Geralmente são fossa nele. Então, a partir do momento que você tem um sistema de coleta que funcione, a Copasa assumiu o sistema de operação. Então, a partir do momento que você não tem um sistema que funcione, que é o quê? Que é a fossa, então você não tem um sistema público de esgoto, aí a Copasa não opera. Ela opera o sistema público, que é aquele sistema externo que sai para casa. Existe dentre eles alguns sistemas que funcionam, que eram sistemas mais rudimentares, hoje já foram desativados. E vão sendo desativados à medida que a linha interceptora que recebe os esgotos vão sendo construída. Então, o que você vê hoje no panorama de Divinópolis é que a obra do SES, né, que é o Sistema de Esgotamento Sanitário, ela está acontecendo, né? E aí, com isso, algumas regiões que ainda não foi contemplada vai receber essa rede para retirar o esgoto do lançamento de vale, fundo de vale. E esse sistema rudimentar que a gente fala, às vezes são fossa-filtro. Então, alguns bairros, por questão de declividade, esgoto de sombra por prioridade, você precisa bombear. Então, a Copasa ela vem construindo esses sistemas, e vem retirando isso, e vamos ativando esses sistemas rudimentares. Então, os sistemas rudimentares, à medida que outros já estão desativados, ficam quase uma fossa mais... Hoje tem alguns tipos de Copacabana, né? Mas Copacabana não é do município. Onde a Copasa ainda não atua, o município é responsável. Só que existe uma parceria com o município que a gente recebe os esgotos dessas fossas via caminhão nas nossas áreas. Isso. Então, por exemplo, alguns bairros que eram sistemas rudimentares, que era fossa-filtro, nós não teríamos, acho que os desativou, Santos Dumont desativou, já desativou, que esse sistema é coletado, hoje alguns desses bairros não recebem o tratamento que a gente não está pronta, mas ele é lançado. Então, hoje, por exemplo, a Copasa não pode criar novos pontos de lançamento. Então, por isso que alguns bairros ainda não são atendidos. Pontos de lançamento de esgoto in naturas que existiam até, qual a situação que era? Acho que em 2010, até meados de 2010, pontos de lançamento que existiam permaneceram. Então, por isso que alguns bairros não são atendidos, que a prefeitura fazia a rede e julgava no córrego próximo. Então, a Copasa não pode fazer isso,
Na verdade, hoje não se pode mais fazer isso, não é Copasa, não se pode fazer isso. Pontos existentes permaneceram. Então, esses outros bairros que ainda não têm esgoto, é porque ainda o crescimento não chegou até lá. Então, isso é uma medida do tempo. Todas as ruas de Divinópolis têm uma rede de esgoto. Mas isso é um crescimento gradativo, igual hoje. Praticamente 100% das ruas de Divinópolis têm uma tubulação de água. A água nós já estamos praticamente 100%. A água a gente fala praticamente 100%. A gente não chega a 100% porque tem sempre alguém que ou tem poço ou que tem cisterna, então a gente nunca vai chegar a 100%. Por exemplo, quando a gente chegasse 99%, a gente vai falar que é o total distribuição de água. Então, na área urbana, praticamente qualquer bairro que você comprar, você vai ter um sistema de água ali para abastecer. Então, o esgoto tem tendência que no futuro chegue a esse mesmo padrão. Esses bairros que você falou que são do município, normalmente eles são mais periféricos, né? Geralmente sim, são bairros. Então, por exemplo, o que você tem? Na sede hoje que não atende, que a Copasa não atende, é só Copacabana, né? Não, atende exclusividade da prefeitura, que existe rede de esgoto. Então, esses bairros, alguns bairros mais periféricos, não existe rede de esgoto. Mas já tem projeto. Já tem projeto para instalação de intersecção. Aqui no do parque tem projetos. Não, esse eu não saberia dizer assim, do parque já. Porque o que acontece? Você tem dois tipos de sistema. Quando a gente teve o problema de aceleração do crescimento, houve rede de esgoto colotada em quase todo o município. E esses redes de esgoto não funcionam porque falta elevatória de esgoto. É esse mesmo, essa ligação da parte baixa para a parte alta. Então eles já têm a rede de esgoto projetada e à medida que cresce o sistema de esgoto, esses vão sendo implementados. Que alguns bairros serão implementados, desde que alguns já foram e outros vão ser implementados gradativamente. Esses ainda não são implementados porque você tem que finalizar a construção da elevatória, da estação de tratamento. Né? Então, na região que já tem tratamento, praticamente quase todos os bairros ali têm tratamento, coleta e tratamento. Acho que são poucos. Então, esses sim são bairros mais periféricos, que estão mais afastados. Das áreas rurais, comunidades, tipo Djalma Dutra, vocês Distrito, né? Tem alguma que tem tratamento, coleta e tratamento? Não, aí fica a cargo do município. Esse fica a cargo do município. A Copasa não opera nesses locais, a não ser que o município tenha um acordo de concordância para a concessão. Igual tem na área urbana, cada sede desse distrito ele é passado. E agora tem um projeto em andamento aí que chama Universaliza Minas, que é uma espécie que a Copasa está fazendo, né? Um levantamento de todas as localidades onde... Porque isso tem a ver com a universalização do saneamento, que é aquela lei 11.445, né? Isso. Até interessante que o Renato lembrou que isso universaliza Minas, em Divinópolis não tem nenhum distrito sendo atendido, mas em outros você está atendendo distritos que são mais localizados. Nova Serrana tem acho que 2 ou 3 distritos que estão atendendo, que era um distrito que era operado por sistemas de água e que houve esse programa do governo do estado, passando com a Copasa e a prefeitura, que está levando inicialmente água tratada para todos eles, água tratada com padrão de potabilidade. Às vezes o que tinha ali era um poço, como que é aquele outro mais Poço Amazonas, que ele é sem clorado, às vezes é só furado distribuído. Então, é um sistema que não tem esse tratamento. Então, algumas prefeituras estão passando, você tem na Serrana, Conceição do Pará, Caçapim, algumas aqui, acho que Pitangui, que está com esse sistema aí, que está, alguns distritos sendo transferido para a Copasa. De Nova Serrana agora. Olha, o que eu tinha olhado em Nova Serrana é o que ele falou, que a gente foi olhar como que é as mesmas coisas, como que é que se encontra o saneamento, como se ele é distribuído, como que ele é distribuído nas regiões periféricas, e eles falaram que encontraram os dados aqui em Divinópolis. Os dados aqui mesmo, que você pode falar de e-mails do que O ideal é no e-mail. porque eles vão te informar, por exemplo, a quantidade de ligações, quantas pessoas população atendida, entendeu? Porque existe um cálculo que eu passo em média, acho que 2 pessoas e meia por residência, uma coisa assim, não lembro, sabe?
Nova Serrana esse termo é muito A Nova Serrana não serve de Nova base, Serrana, não. eles pegam uma testada de um lote, né, que seria 12, no padrão do lote é 12 metros por 30. Nova Serrana, isso aí, eles construir 4 né, São 6 casas no 6 casas num lote. Né? Então, às vezes, você vai ter 6 ligações num lote. Mas o normal é 12 metros por ligação. Então, quando você faz aqui em Divinópolis, talvez esse padrão é mais antigo. Mas aí você pode pedir, por exemplo, extensão de rede, né? Metragem de rede, água, ou esgoto, eu não sei qual que é o fundamento mesmo, porque o trabalho seus, ele tem que ter esses dados para fazer um compilamento, o que é? Então, aqui a gente tá para basear, né, o nosso trabalho, a gente precisa desses dados. E aí, geralmente, o torneio gosta quando a gente trabalha com os dados da região. Não, pois é, então, e aí é bom vocês mandarem um e-mail, porque é igual ele está falando. O que a gente falar aqui não vai ser muito oficial, né? Muito principalmente quantidade. Muito mais Talvez quantidade. seja interessante vocês pegarem um monte de cada bairro bonitinho que vocês querem saber. Mandar. Porque só mandar como que é a captação, como que é o tratamento, Você pode, se você quiser, você pode colocar a gente em cópia de e-mail, que a gente entra em contato explicando com mais detalhes a eles também. Porque essa tudo eu falei questão dos bairros, porque essa questão de periférico um pouco, vamos dizer assim, uma palavra abstrata. Talvez se vocês conseguirem focar. Periférico, abstrato, porque pode ser aquilo que são do centro, você está periférico, aí cada um vai ter uma delimitação, se é os últimos ou se é o central. Então vamos ser uma vez, que eu falei, vocês conseguiram informação para o bairro, porque a gente tem tudo isso cadastrado, quantidade de ligação para o bairro, essas coisas, e até do município. Talvez algumas informações possam ser parceladas, que eu falo, tá? Outros talvez você tenha condensado. E esses dados mais robutos a gente consegue, isso que a gente pede à gerência, que eles detêm todas essas informações quantitativas, né? Que vamos dizer assim, o auxílio do trabalho de vocês. Mas também umas informações mais gerais, assim, que a gente estava buscando para colocar no texto do trabalho, como, por exemplo, se Nova Serrana tem um nível de saneamento básico semelhante ao daqui, ou A questão de esgoto é maior, mas é bem semelhante. então lá tem 80% também de tratamento de esgoto, aproximadamente. Nessa base aí de 85%, 90%. Aqui a diferença é entre 80% de coleta e de tratamento de esgoto. Tratamento de esgoto que ainda É 15%, porque aqui abrange só aquela área próxima ao centro industrial. Então a diferença lá é isso. Lá a ET ela já abrange quase todo o município. Sim, e lá ainda que possui rede. E lá ainda tem uma outra ET que está sendo construída, que é para o distrito do Boa Vista, né? Que já é uma área mais, digamos, mais rural, que está fora da área urbana. Não é totalmente fora, mas é um distrito de Nova Serrana que já vai ter uma ET só para essa localidade. E é igual o Diego está falando, né, Diogo? O Diogo está falando o seguinte, que Divinópolis tem uma ET em operação e tem uma outra ET em teste operacional. Aí o que acontece? Como a única ET que está licenciada e funcionando, ela só abrange 15% de todo o volume de ligação de esgoto tratado, né, que está sendo coletado. Então, você pega o restante, enquanto não se licenciar a outra ET, e isso depende não apenas da Copasa, depende da unidade regional ambiental também, entender que é um ganho ambiental, porque o trabalho de seus ele tem uma importância para fazer quase que assim, uma divulgação do que é uma ET para a população. A população não enxerga a ET com bons olhos. Infelizmente, todo mundo acha que ET é um potencial poluidor e que não vai trazer benefício. Todo mundo esquece que a ET é um ganho ambiental. Todo mundo esquece da pessoa da descarga, o problema não é seu mais, Exatamente. Todo mundo acha que se vê livre do esgoto que já está resolvido, e não é. Nós precisamos tratar o esgoto e devolver. Aí, para que isso se torne assim 100%, ou 90 e tantos, 100%, é quando a ET Itapecerica de Divinópolis. Eu acho que hoje o coleta de esgoto deve estar até mais de 80. Está mais de 80. Talvez Só o tratamento é que você ainda não. Você precisa melhorar. Mas que depende da conclusão da obra do Só SESC. já entender vai ter coleta, né? Porcentagem, né? Vai. Isso aí a gente pode disponibilizar para vocês oficialmente via e-mail, tá? Que
Porque aqui a gente não pode nem entregar nenhum papel para vocês, por exemplo, para vocês oficialmente. levarem. Entendeu? Mas aí você pode mandar que a gente não tem Você pode digitar o e-mail de novo? grtv@copasa.com.br. E agora parece que está aberta a visita também, né? Dependendo do público, sim. E esse público aqui, Eu né? tenho que ter avaliar. questão de segurança. Porque os meninos aqui, a faixa etária aqui, 15, Mas se for um 15, público 14. menor, eu 15, acho, 14? se for um público menor, eu acho que não é um problema. Menor quantidade. Sei. Mas para a turma tem que ver quanto público liberar. A visita na época. Nas ETs eu acho que não tem visita. Porque às vezes tem um produto. A ET é muito mais complexo porque você tem um problema de contaminação. Quando você vê o esgoto. E muito parte desse esgoto ele está aberto, então toda a área que tem ali ao redor da ET é uma área contaminante. Então sempre que você tem, vamos pegar assim, de visita à fiscalização, as pessoas são informadas, olha, essa é uma área contaminante. Toda e qualquer coisa que você encostar aqui é considerado contaminado de material biológico, como se estivesse dentro do hospital com potencial transmissão de doenças. Acho que uma vez eles responderam o questionário para uma escola, deixa eu ver se tem aqui, foi aberto. Mas e como é que E o foi? projeto? Vocês Vocês mudaram como de que foi? fase? Como é que é? Conta pra nós. Então, Experiência sua. a gente fez o trabalho, né? Fez a parte do robô. E aí a gente passou do regional pro nacional, Que legal. que vai ser em Vila Velha, no Espírito Santo. Aí dia 11 a gente vai estar indo pra lá pra competir dia 12, 13, 14 e 15 na etapa nacional. E aí a gente tem que dar uma aprimorada na parte da escrita, do mérito científico, por isso que a gente veio aqui pra dar uma... Aí dessa parte do mérito científico, a gente tem que desenvolver vários tópicos, né? Eles dão um tema geral e dividem em cada categoria. Nossa categoria ficou com esse tema de saneamento básico, mas de forma geral também. A gente delimitou um tema específico. Aí seria tipo um subtópico desse maior, e aí vocês fecharam em qual? No esgoto mesmo? Hoje é a água e esgoto. água e esgoto no... Só que é baseado no ODS 6. Cada ano é uma ODS. É que Ano passado. teve mais anos que a gente participou, esse é o nosso terceiro ano na robótica. Então, o primeiro ano foi mortalidade infantil, se eu não me engano. O segundo ano foi... Meio ambiente. foi mais Equilibrado. Qualidade do ar. Qualidade do ar. Esse ano é mais sobre Saneamento básico. saneamento básico no geral, assim, mas... Que está dentro de Aqui uma é ODS. ODS 6. Aham. É fiscalização de água e saneamento. Isso. Aí essa vai ao 10 aí pelas categorias. Então, tal categoria é esse assunto, outro, e vai delimitando assim. Aí, Vocês fizeram um robô? Sim, sim. Aham. É porque É um robô feito de um material específico, que a maioria das equipes do Wilson se chama da Lego. É o robozinho que a gente faz, não é robô de Arduino, entendeu? aí esse robô tem que Pode completar ser um... uma inteligência artificial. Não, é programação mesmo. Programação? Aí a gente tem que colocar ele para fazer umas missões, e cada missão dá, por exemplo, 100 pontos. Aí quem tiver mais ponto no final, aí soma com os pontos do mérito científico que a gente é avaliado, e aí faz o ranking certinho. Ano passado a gente ficou em terceiro lugar, né, no nacional, e no ano retrasado a gente ficou em segundo. E... isso. E essas tarefas que o robô que vocês programam para fazer tem a ver com esse funcionamento? Então, as missões normalmente têm mais a ver. Então, por exemplo, teve ano passado, que era mais sobre tratamento do ar, essas coisas, poluição do ar, a gente tinha umas missões que tinham a ver com isso, de poluição, mais essas coisas. Mas normalmente é uma missão sobre a mesa mesmo, assim. Que o robô, vamos supor, tem que levantar uma placa, ou a gente tem que colocar um objeto em cima de outro, ou levar ele para outro lugar. Reflorestamento de árvore também, que tinha uma missão sobre isso. Então, as missões sempre têm a ver com isso, mas normalmente são práticas assim, com isso. É realmente um lançamento que a gente faz ali no dia do Fazem robô. para lembrar o tema. Isso, é mais para relembrar sobre o tema e botar em pauta do que Uma coisa prática. Uma coisa prática. Aí na pesquisa realmente a gente consegue desenvolver esse assunto e
buscar uma solução prática. Na pesquisa a gente tem que encontrar uma solução para o problema, que preferencialmente ela tem que ser inovadora. Aí, ano passado a gente fez um detector de qualidade do ar. Esse ano a gente está fazendo uma plataforma, um site de denúncia e de conscientização, de conscientização da população, aliado com um projeto de estação de tratamento que a gente está desenvolvendo teoricamente, baseado em um processo biológico, que é para purificar a água, não para ela ser reusada como reutilizada, mas para que ela seja descartada de forma segura, sem os resíduos. Bacana. Então, isso tem questão do próprio mananciais também. Então, outra coisa também, se falar de zona rural, a Copasa tem um programa chamado Mananciais. O programa ele tem o objetivo de melhoria de qualidade de água ou de volume de água, que é na zona rural. Esse programa ele acontece na zona rural antes da captação, então toda a microbacia antes da captação, a Copasa atua. E dentro desses programas, a Copasa também tem a possibilidade, com o produtor rural, aí não é distrito, é propriedade rural mesmo, de implementação de biodigestor. Esses biodigestores eles têm o objetivo de quê? De quando você não tem essa contaminação do esgoto, por exemplo, essas fossas negras que existem hoje, a gente fala fossa continental, elas foram desenvolvidas pela FUNASA. Na época da FUNASA, isso que era da saúde, que existia, né? Isso da Relação Nacional de Saúde. mas foi ela que acabou, existe. Não, foi. Foi a FUNASA. Não, do SUPRAM. A SUPRAM, era a Superintendência Nacional de Saúde que tinha. Mas depois. Mas ainda era a turma da SUPRAM que tinha esse tipo de programa de doença, transmissão de esgoto, do rural, que se deve ter parasitose, por aí vai, então eles desenvolveram como sugestão a fossa negra, que acaba um buraco e perde o esgoto. Que não era uma solução muito. Ambientalmente não é uma solução ideal, mas para a saúde sim, resolve o problema das fezes. Só que isso vem passando, sei lá, 50 anos e se você for numa qualquer zona rural, você for olhar a fossa, exatamente igual a 50 anos. E, inclusive, nos estudos que a gente fez da água, da cisterna, dessas zonas rurais, a maioria da contaminação é coliformes. Isso, o Magno também, ele participou desse projeto ali com o pessoal da UEM, quase todas essas sagas aqui em Divinópolis deram contaminação de coliformes totais e fecais. Chegou a dar fecal, algumas deu fecais. Então você vê que a população rural ela fica desprotegida. E vocês sabem a diferença entre coliformes totais e fecais? O totais seria aquelas bactérias que é comum você encontrar no ambiente. Ela pode estar presente na água, que é a ubiquidade do micro-organismo. Ele está no ar, está no solo, está nas águas. Né? Então, quando ele é do ambiente, ele é uma poluição, mas ele está indicando só poluição de nível ambiental. Agora, quando você tem a Escherichia coli, aí você tem contaminação de bactérias do trato intestinal. E aí essa é perigosa, porque ao eliminar as fezes, grande parte de doenças de patologia vai ali. Então, é isso. Às vezes você tem uma contaminação de bactéria do ambiente, mas você não tem propriamente de fezes humanas. Mas a partir do momento que você tem fecal, que é um Escherichia coli, aí você tem fezes naquela água. Naquela água de fezes, né? E aí, por exemplo, essa Copasa faz com o produto rural, ela implementa isso na zona rural com o objetivo de aumentar a qualidade de água que vai chegar à cidade. Então, esse programa é feito lá, ela é aplicado na zona rural, com os produtores que desejam receber, e você garante que a água que vai chegar para a cidade seja uma água com melhor qualidade. Isso facilita para a Copasa no tratamento, disposição, e você tem outras ações que também aumentam o volume de água. Então, a Copasa ela tem essa atuação urbana, mas ela tem essa atuação também na zona rural, com a intenção de melhoria de qualidade ou de volume de água. E duas doenças, esses onde a Copasa não atua, eu vou falar do caso de Divinópolis, que já teve essa pesquisa feita da UEM, mas acompanhou, que você tem essas contaminações em grande parte desses poços que são em Divinópolis. Todos teve algum que não deu lá? Quase todos. Quase todos. Foi total, mas 70%. Tem contaminação.
Outra coisa que eu queria perguntar, e eu esqueci quando ele falou, é sobre os bairros. Tem algum que vocês possam dar direcionamento, que vocês acham que seria interessante? Vocês não tentam pegar esses dados de pesquisa da UEM, colocando trabalho de vocês. Deve ser pergunta rural. Então, mas é porque eles perguntam Então, rural e periférico. O rural, a responsabilidade da prefeitura. Eu falo, tipo assim, aí não tem copado assim, mas quer fazer do saneamento em si. Né? Ele está fazendo funcionamento, o foco dele não é copado. Não tem que encontrar. Concessão. E como que faz para ter o acesso a essa pesquisa? Eu tenho alguns resultados, eu acho que posso passar. Não foi publicado. Não, acho que é de projeto de extensão. Vai dar só divulgação científica da faculdade. Mas eu posso olhar, não todos, tem alguns que a gente não pode passar. Mas alguns eu acho que eu posso te passar assim. Resultado positivo. Sim. Você fala por número de celular, e-mail, qual que fica mais fácil? Não pode anotar meu telefone. WhatsApp. 37? 37? 37. 99? 9875 5154. 54? É. Mas eu vou mandar um tema bem complexo, né? Muito complexo. Tem a impressão que é simples, mas é muito complexo. É bastante complexo e ele tocou num ponto que é um desafio, não só para as companhias de saneamento estadual, é um problema do governo, é um problema do país. Né? Ninguém sempre tem uma cesta de água, se for uma matéria, sempre no meio O esgoto Só 40% a nível mundial. mundial. Principalmente. Você vê que mundial, falou bem. No Brasil, por exemplo, nós temos que somente 40% do esgoto que é tratado. Então, quando você pega isso, e igual ele falou, questão mundial, você tem um tamanho de um desafio ambiental muito grande. Né? O desafio, igual eu fiz nas comunidades, muito é cultural. É o pessoal para aceitar que a água é contaminada, que a bactéria ela não transforma a cor da água de imediato. Então a água cristalina é contaminada. E é o que acontece a gente tratar na comunidade e sobre isso, essa informação é muito difícil. A pessoa aceitar que está contaminada. E tem a questão do lixo, né? A disposição do lixo também, porque o pessoal se preocupa bastante com a questão do esgoto, e é bem válido isso é importante sim. Mas a questão também não só apenas do esgoto, porque tem que ser o saneamento como um todo, né? Então, você tem água tratada, esgoto coletado, tratado e à disposição final, tem a questão do lixo também. Então, por exemplo, a gente olha Divinópolis, os rios que passam na área urbana, que cortam a cidade, eles têm muito problema, além do esgoto, tem muito problema com o lixo, a disposição do lixo, você vê as margens deles, você vê assim, o pessoal dispõe, joga N coisas. Né? Até foi um pouco há pouco tempo questionamento esse ano eleitoral, que acho que o Divinópolis vai sediar a usina de compostagem. Vai ser um ganho. É um ganho para as cidades da região. Mas aí virou uma guerra que ninguém quer que todo mundo quer que o lixo seja adequado, ninguém quer que ele próximo da sua casa. É igual é um ganho, é uma estrutura que traz um benefício enorme para o meio ambiente, mas ninguém quer mais para a casa deles. Isso, o saneamento é um desafio enorme, acho que mundial, porque ele é uma operação de alto custo, porque você tem que dar manutenção em todo aquele equipamento, ele está debaixo da terra, ninguém consegue ver. Se o seu problema já apareceu para cima, você fica de forma rápida. O meu desafio é vocês pegaram. Mas parabéns pela coragem e pela iniciativa, né? Porque, Pela aprovação, né? obrigado. E aí, o que a gente puder ajudar, agora é bom que vocês coloquem no papel quais essas informações, igual o Diogo colocou aí. Que tipo de informação pode nortear esse trabalho seus? Não, mas é um direcionamento muito bom que vocês deram. Tá tudo com a pesquisa, né? Com
com a busca de dados, com os bairros que você falou. Vocês têm algum orientador? Vocês? No geral, não tem Porque senão o que acontece? Vocês vão querer abrir demais a pesquisa de vocês. Toda pesquisa científica, na verdade, ela é nichada, né? Você não abrange tudo. Você escolhe alguma coisa para falar. Ou você faz uma pesquisa, um texto muito geral, aí você não vai conseguir, por exemplo, detalhar questão, por exemplo, rural ou questão de bairro. Ou você escolhe uma coisa e detalha aquilo ali. Cria uma linha delimitando isso. Você delimita quando vocês. Eu acho que vocês vão conseguir melhor resultado. Você vai acessar e a pesquisa tem que ter um objetivo bem definido e buscar resolver. Por exemplo, você fala da pesquisa que ele falou, né? Que eles, assim, pelo que ele disse, que eles focaram em ver a qualidade da água do pessoal que tem sistema, que tem fossa nele. Entendeu? Ele não pegou de todo tipo de tratamento, ou todo tipo de exposição de esgoto que tem no meio rural. De todo tipo de contaminação que pode ter. Pegou aquilo que eles distribuíram. Você tem gente que vai fazer pesquisa sobre, por exemplo, contaminação por protóxicos. Você tem o pessoal que está com contaminação de fósforo, como eu estava dizendo. São nichos diferentes na pesquisa. Mas a ideia de vocês é fazer um site, um aplicativo para denúncias de irregularidade? Para denúncia e também para conscientização. Então vai ter a seção do site onde você vai poder informar, por exemplo, aconteceu um problema aqui na minha rua, estourou um cano e aí eu preciso do auxílio. Vocês já tem, né, no site de vocês certinho onde mandar, mas para centralizar para todo mundo de várias cidades assim, ter um lugar onde mandar e aí o site mesmo redireciona para o site da Copasa, por exemplo. Inclusive, a gente está estudando Cajuru, que não é da Copasa, então também aí lá é mais, como lá não tem site, é mais complicado de fazer essa denúncia. Então aí a gente está buscando isso. E também outra seção do site onde você vai poder ler sobre saneamento básico. Então, por exemplo, tive contato com uma água contaminada de fezes. Quais doenças eu posso ter contraído? Como que eu posso fazer um check-up médico, por exemplo, para ver se eu tenho elas ou não? E qual o perigo delas? Quais são as consequências, os sintomas? Então, nossa ideia de buscar o máximo de dados assim seria mais para concluir essa ideia da nossa solução mesmo, sabe? Pra buscar... Não seria tanto necessariamente para o trabalho, seria mais para a solução do trabalho. Então, vamos supor, a gente pegar dados, por exemplo, da área rural ou numa área periférica também ajudaria bastante nisso pra gente mostrar que faz sentido todo o nosso projeto e entregar assim de uma maneira mais concisa. Faria mais sentido. Só vou dar um insight aí nessa questão. A Copasa, gente, ela é concessionária. Ela não é a dona do saneamento, ela é concessionária e opera do sistema. Quem é detentor do saneamento é o município, que concede a Copasa realizar o serviço tanto de coleta, de captação, tratamento, distribuição de água, coleta, tratamento e destinação dos esgoto. Ela, para tomar decisões, depende de toda uma cadeia, né, que envolve questão de decisão junto com o município também. E toda obra que ela faz tem que passar, por exemplo, por uma avaliação do órgão ambiental que emite a licença, tanto de obra quanto licença de instalação, licença de obra, né, de obra e de operação. Então, quer dizer, é sempre responsabilidades compartilhadas. Então, aí a preocupação SUS é muito bem-vinda, mas há que se ver também que dentro desse contexto, a Copasa, para ela fazer toda a obra, ela depende também de toda uma cadeia que envolve outros segmentos que tem que estar junto com ela. E muitas das coisas das obras podem encontrar entraves, desde questões que envolvem questões políticas, questões, né, ambientais, questões inesperadas, por exemplo, em algumas cidades eu já vi o estado, eu lembro de uma cidade,
Você tinha previsão de desmate, você tinha autorização, você estava tudo certinho. A hora que tinha a primeira água, encontrou um animal de extinção, parou tudo. Para tudo. Ou seja, você tem tudo, você faz um cronograma para executar sua obra, lindamente. Você faz um estudo prévio, você não encontra nenhum problema. Aí você derrubou uma árvore e você pintou a jaguatirica lá em cima, por exemplo. Acho que a jaguatirica não está ali, mas você pega um animal ameaçado de extinção. Você para tudo ali e acabou. Aí volta lá no começo, você tem que voltar lá no planejamento para achar uma outra área que vai ter que desviar aquilo, você vai ter um E método. quando você tem um cronograma para você cumprir uma obra, você começa a encontrar esses entraves, você encontrar outras questões jurídicas aí e tal. Mas igual ele colocou bem, por exemplo, você vai tirar um lançamento de esgoto que cai em rio, de forma difusa, vários pontos. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que construir uma rede ao longo da margem do rio para que aqueles pontos que caíam no rio conectem àquela rede que é interceptora, por isso que ela tem o nome de interceptar, ela intercepta ali o lançamento naquele rio. Você faz a interceptora, mas o que você vai fazer? Infelizmente, você vai desmatar uma área de APP, porque a área de APP abrange ali 50 metros de mata verde, as margens do rio, aí você vai ter que, infelizmente, para fazer um benefício, você acaba provocando um malefício temporário, mas depois o ganho, né, porque você vai recompor aquela área com replantio, enfim. Mas vocês estão entendendo a complexidade? E aí, Divinópolis já deveria ter hoje, por exemplo, nesse ano de 2024, Divinópolis já deveria estar com 100% dos esgotos tratados. Mas toda hora que você esbarra com essas questões aí, a sua obra, ela acaba, sofre uma paralisação. É uma empresa que ganha uma licitação, que começa uma obra e depois ela abandona aquela obra, já recebeu uma parte do dinheiro, ela não quer fazer outra parte. Vira uma questão jurídica, vai levar 10 anos para discutir na justiça. Mas hoje acho que do centro para lá está todo pronto para encontrar. Tudo. Divinópolis, por exemplo, acho que você pega ali do Esplanada, que a Torre do Nossa das Graças, primeiro lugar, tem um lugar está todo pronto para iniciar o tratamento de esgoto. O que falta é colocar os conjuntos de motorbombas, né, para bombear os esgotos nas partes necessárias e a licença ambiental. Você não pode pôr um conjunto que você não tem licença ambiental. Então, se a partir de amanhã entregar a licença pode operar, em uma semana você está com esse esgoto todo sendo lançado para poder ser tratado. No final você está com a situação. Nós estamos avançando bastante. Por isso que é bom vocês tocarem no tempo mesmo. Eu acho que em breve a gente vai ter uma situação, um panorama bem melhor. Eu acho que em Divinópolis, quando liberar o tratamento, eu acho que você vai chegar em 70% do esgoto. Mais rapidamente. Tratado e coletado em menos de um mês, você deve chegar. É só mesmo para dar uma contextualizada aí, para vocês entenderem a complexidade do saneamento, né? Que eles batem em muitas coisas, mas desde que você tem esse conjunto de segmentos, todo mundo, Ministério Público, Prefeitura, Copasa, população, todo mundo, é uma sincronia, a coisa ganha mais forma, ganha mais velocidade. Aí você... E tudo isso monitorando, igual, por exemplo, no meio do ano agora a gente monitora todos os rios aqui, para a gente saber a vazão que a gente corre de água, justamente para saber se nós vamos ter algum problema de abastecimento de água ou não. Então o saneamento vai além. Então, por exemplo, a gente teve a maior seca da história, períodos sem estiagem, né? Isso eu acho que não, foi agora. Esse foi o maior período sem chuva da história. Agora, nesse ano. Então a gente não ouviu falar em um município ser desabastecido por causa dessas ações de saneamento que são realizadas no rural. Acho que 2014 são quantos anos? Na verdade, vocês. A gente está com. Eu acho que os meninos. A gente é 2009, 2010. 2014, 2015 teve uma seca muito intensa. Vários municípios aqui chegaram desabastecidos. Passou por racionamento. Então, assim, e o período sem chuva foi menor do que a gente fica pensando. Essas ações que são realizadas até mesmo no local, elas deixaram com mais condição de enfrentar um período mais longo de estiagem. Então, são ações que são realizadas, que vieram ser realizadas para melhorar a quantidade de água. E agora a gente, dentro desse projeto de importância, a gente começa a virar para melhorar a qualidade da água. Não adianta eu tomar água chegando com grande quantidade, se eu tenho que ter uma demanda muito grande para tratá-la.
Não adianta eu ter uma água chegando aqui em Divinópolis com grande volume se eu tenho grande quantidade de agrotóxicos para chegar. Então, o saneamento ele vai além de um olhar mais micro, fronteira, né? mais macro. Ele vai para uma fronteira mais macro. Então, não adianta a gente investir somente em ter redes em todo o município. A gente não pensa hoje que essa água está um olhar mais complexo. E eu acho que a ideia de vocês aí do programa aplicativo para denúncia, eu acho que é interessante porque você vai favorecer algumas pessoas mesmo para denunciar. Eu acho que é bacana pra caramba isso. Só uma pergunta, porque quando a gente entende que é muito complexo toda essa ideia de denúncia e tudo mais para concluir uma obra ou qualquer coisa, mas a gente só queria saber, de um modo mais geral, como a gente faz esse primeiro contato, sabe, com a denúncia, porque às vezes a gente pode direcionar ao campo errado, assim, e às vezes a gente não consegue direcionar da melhor maneira. Então, você tem alguma sugestão de como a gente faz essa denúncia ser mais efetiva? Tem uma ouvidoria, né? Você teria que fazer uma ouvidoria, você teria da ordem de atendimento. Você teria que ver com unidades de informática se eles têm, vocês teriam que conectar por API para distribuir direto. Não sei. Vocês teriam que fazer Mas essa parte. tem uns canais, né? Essa parte, a gente realmente está fazendo só um protótipo por enquanto. eu estou falando isso porque, Então- por exemplo, você denunciar, a gente tem a parte de denúncia no site, que da agência virtual, poderia ser por lá, ou se vocês tentarem, se a Copasa tivesse uma API para integração com vocês, eu não sei se ela teria, não faço a mínima ideia. Mas a Copasa no site ela tem a agência virtual, onde que qualquer usuário poderia entrar e fazer um login e ele receberia as informações e entraria direto no sistema dela por ali. Mas eu não sei se vocês pensariam disso ou uma entrega direta dentro. E assim, em vez de você ser um usuário normal, se você fosse visto um usuário diferente para fazer denúncias, por exemplo. Certo? Então, vamos dizer assim. Ou centralizaria um e-mail comercial. Aí a gente teria que ver isso. Se vocês mandarem isso no e-mail, a gente pode olhar isso com a área que cuida, porque por causa tem áreas de apoio assim, para cada corporativa, né? Então, né? Cada área área especializar, entendeu? Aí a gente pode perguntar, né, para essa área sobre isso que vocês estão pensando. Talvez seja na área comercial a melhor forma deles receberem essa denúncia, né? E qual a melhor forma para a entrada da informação, para ser processada. Então, elas já vão passar por um pré-processamento, que seria vocês, né? Qual o melhor canal? Né? Qual o melhor canal para receber? Poderia ser um e-mail, não sei, se falaria, uma informação, entraria no setor comercial para dar o andamento da execução. Eu acho que é isso. Muito obrigado pelo direcionamento. Vocês conseguiram muito. E agora é colocar lá no trabalho e apresentar. A gente